A informação trazida agora há pouco no programa CBN Esportes, trazida pelo apresentador do programa, chefe da equipe que trabalha, o Emerson Júnior, de que o CSA contratou o zagueiro Zulu. A informação é que o jogador fechou com o CSA até o final da Série C do Campeonato Brasileiro. Esta é a informação vinda de uma fonte de dentro do CSA. Há uma reação, e uma reação imediata do ASA, da imprensa de Arapiraca, em relação a estas informações. Conversei com o presidente Rogério Siqueira, presidente do ASA, e textualmente ele me mandou uma mensagem e também fez uma declaração ao companheiro Vitor Hugo, da 96 FM. Também conversou com o companheiro Eduardo Cardial, da NN Play. O presidente disse que nem fizeram sondagem e, se fizerem, só abriremos diálogo após as finais do Alagoano. Além disso, deixou claro que os clubes de Alagoas estão em último na escala de prioridade para qualquer negociação de atletas. Essa foi a declaração do presidente do ASA, Rogério Siqueira, ao companheiro Vitor Hugo. Inclusive está no Instagram do meu querido fofinho Vitor Hugo. Também conversei com o Eduardo Cardial e a informação é a mesma do presidente do ASA para o Eduardo Cardial nesse sentido. E na conversa que teve comigo, ele disse basicamente a mesma coisa. Nenhuma proposta chegou. E se chegasse, só falaríamos após o final do campeonato. E os clubes de Alagoas estão em nossa última prioridade de negociar qualquer atleta nosso. O fato do CSA desejar, querer ou contratar o Zulu não tem nenhum problema. Zulu é um dos destaques do campeonato. Já tenho dito isso há algum tempo. Não estou dizendo agora. Já estou dizendo isso há algum tempo. Isso cresceu muito depois da primeira semifinal do CSA contra o ASA. Além de uma grande partida, o Zulu também fez o gol da vitória. Houve um movimento aqui em Maceió de torcedores do CRB, de torcedores do CSA, movimento também na imprensa. Por que o Zulu não vem defender o CRB numa Série B? É melhor do que esses outros zagueiros que o CRB tem? Por que ele não joga uma Série C pelo CSA, projeção, um time de camisa, um time mais forte? Então, tudo isso faz parte do jogo. A única coisa que não faz parte do jogo, e eu estou partindo do princípio que a informação é verdadeira, que o CSA chegou a um acordo com o jogador. Tá? Estou partindo do princípio que isso seja verdade. Ok? Tudo isso faz parte do jogo. CSA tem interesse, CSA buscar o jogador, CSA conversar, CSA fazer um acerto, tudo isso faz parte do jogo.
O que não faz parte do jogo e que é antiético, para não dizer uma sacanagem, é a informação vir de dentro do CSA de que o jogador está fechado com o clube às vésperas de um jogo contra o CSA numa semifinal do Campeonato Alagoano. Eu não vou falar quem trouxe a informação, mas eu sei. Eu sei quem ligou, eu sei quem trouxe a informação para o Emerson, eu sei quem conversou com o Severo, porque estava no estúdio e vi quem foi que ligou. E sei quem foi que ligou. O tamanho que o CSA tem na história do futebol alagoano não pode se passar por essas situações. Isso é antiético. Isso é coisa de gente que contribui para o descrédito do futebol. E é uma situação grave. Porque você expõe um jogador a uma situação muito complicada. Nós teremos uma semifinal amanhã entre CSA e ASA. De novo, não há problema nenhum do CSA fechar a contratação com o Zulu. O problema está em trazer isso a público, em divulgar. Se isso for verdade, é grave. Porque se for uma fake news, se for uma mentira, é tão pior quanto a informação ser verdadeira e o CSA usar isso em seu favor. É expor um profissional a uma cidade inteira, como é a cidade de Arapiraca. O Zulu é um jogador que tem um rendimento, mas o Zulu não é infalível. E depois dessa informação que foi soltada, a situação do Zulu fica muito complicada dentro de um jogo. O Zulu pode cometer um erro, o Zulu pode fazer um pênalti, o Zulu pode ser expulso, o Zulu pode perder um tiro livre direto numa decisão por pênaltis. E como é que ficará esse jogador perante a torcida do Asa nessa questão? Como é que ficará o Zulu nessa situação perante a cidade de Arapiraca? As pessoas não têm nenhuma noção de quando soltam uma informação dessa, daquilo que pode ter como consequência. São irresponsáveis. São irresponsáveis. Insisto, a pessoa que ligou está contribuindo diretamente para que o futebol seja a podridão que ele é nos bastidores. E a pessoa sabe que isso é jogo baixo. Pelo pouco que eu conheço a presidenta Miriam Monte, eu não acredito que a Miriam acate um tipo de ação dessa. Essa é uma ação baixa de um clube que tem a grandeza que o CSA tem.
E acho que caberia a presidenta do CSA vir a público e desmentir a informação que saiu de dentro do clube. Ou dizer que o CSA não tem interesse. Ou dizer que se o CSA acertou, vou reverter isso e o Zulu não vem jogar no CSA. Porque, insisto, se isso é verdade, e se o CSA tem um acerto com o jogador, o que o CSA, como instituição, está fazendo é uma sacanagem. E se ele não acertou, é pior ainda. Porque isso está exclusivamente voltado para criar um tumulto antes do jogo, desestabilizar o Asa. Roberto, você está defendendo o Asa? Você está. Não estou defendendo o Asa, não. Os dois que se arrebentem amanhã e que vence quem for o melhor. Mas não com a situação desse tipo. Não com a situação desse tipo. Porque não há outro sentido que não seja divulgar um jogador às vésperas de um jogo onde esse jogador vai atuar amanhã contra o clube que, em tese, o está contratando. Será que as pessoas não pensam que uma atitude dessa pode levar a um caso mais grave, inclusive, em relação ao Zulu? É inacreditável que isso possa acontecer às vésperas de um jogo. E vira e mexe, a gente tem esse tipo de situação. Ano passado, do nada, foi falado de que o Pedro Campanelli, que era goleiro do CSE, não iria jogar contra o CSA porque o pai dele era o técnico do CSA. As pessoas insinuando que Pedro Campanelli poderia abrir o jogo para o CSA se classificar porque o pai estava comandando o time do CSA. Vira e mexe tem essas coisas às vésperas de um jogo. E, novamente, reagi a isso. Estou reagindo de novo nesse caso do Zulu. Vou deixar bem claro. Não tenho nada contra o CSA, nem contra o CSA contratar o Zulu. Pelo contrário, eu acho que é uma ótima situação se o CSA tem interesse, se o CSA fechou, se o CSA definiu a situação. Mas trazer a informação às vésperas de um jogo contra o Asa, que vale uma final, uma vaga na decisão, convenhamos, não é o que a gente possa esperar de um clube do tamanho do CSA. O maior clube do estado, o clube de maior quantidade de conquistas de Alagoas. É preciso repensar a forma de fazer futebol e de como pensar o clube num momento como esse. Vale tudo mesmo? Vale tudo para tentar desestabilizar um adversário? Tem ideia do que é expor um jogador a uma cidade inteira, a uma torcida apaixonada, aos companheiros que estão no dia a dia, em função de apenas tentar desestabilizar o clube?
desestabilizar o asa, desestabilizar o jogador? Vale tudo isso mesmo? Espero que essa coisa seja resolvida, mas você que ligou e trouxe a informação, e você sabe que fez isso, precisa sinceramente repensar a forma de fazer futebol, de pensar o futebol, e de que para uma vitória que é muito possível do CSA contra o Asa, esse não é o melhor caminho para se conseguir seus objetivos. Vamos lá. Não dá para não ter um comportamento desse no momento como esse. Não seria algo que eu deixaria de fazer, independente de qual fosse o clube. Fosse CRB, fosse CSA, fosse ASA, CSE, qualquer um que utilizasse desse mecanismo, divulgar isso nessas condições, não seria, teria, no caso, da minha parte, a mesma reação que estou tendo agora. Acho que isso responde pela coisa ética, pelo respeito em relação a isso que move tantas paixões que é o futebol. A isso que, inclusive, dá a profissão a quem está trazendo essa informação. É a profissão do Zulu, é a razão de ser de tantas pessoas que são apaixonadas pelo futebol. Pisaram na bola. Ainda tem tempo de reverter, de admitir erros e de dizer que seria de outra forma. E às vezes a bola pune. Às vezes a bola pune esse tipo de atitude. Vamos lá. Sexta-feira, gente, véspera de carnaval, para você começar a live assim, não era o ideal, né? E às vésperas de um grande jogo, né? A gente não pode esquecer disso. Dois dos ótimos times desse campeonato alagoano, como diz o regulamento, só um vai passar. Ou é o CSA, maior campeão do estado, que volta a uma decisão, ou o Asa, que vai conseguir chegar à quarta final consecutiva.